Queridos, hoje eu quero repartir sempre a mesma palavra da manhã, quantos já ouviram essa expressão, aliança de membresia? Levanta a mão, quem já ouviu essa expressão, aliança de membresia, ok? Quem não ouviu nunca essa expressão, levante a mão, por favor. Eu nunca ouvi esta expressão, aliança de membresia, tá certo? Ok, eu quero então, hoje, falar com vocês sobre aliança de membresia. Eu quero, desta forma, instruir, dirigir e mostrar à igreja os caminhos que nós vamos seguir nesse tempo. Nós sabemos, irmãos, que quando Deus nos deu a Bíblia, Ele nos deu a Bíblia como livro de instrução, para sabermos o que está no coração dele e como devemos agir. Certa vez, os fariseus e algumas pessoas da multidão perguntaram a Jesus: mestre, nos diga o que realmente é importante para Deus, o que Deus quer que a gente faça, quais são os mandamentos mais importantes que tem na palavra, na lei, porque para saber o que a gente tem que fazer para agradar a Deus. E aí Jesus disse e resumiu todo o Velho Testamento e também o ensino do Novo Testamento em 2 mandamentos. Quem sabe qual é o primeiro mandamento? Só quem sabe, qual é? Amar a Deus, diga bem forte, amar a Deus. Amar a Deus é o primeiro mandamento. Isso fala do nosso relacionamento vertical com Deus. Amar a Deus fala do nosso relacionamento vertical com Deus. Aqui eu venho aqui para me ajudar, por favor. Então, o primeiro mandamento tem a ver com Deus. Primeiro mandamento tem a ver com o culto que nós estamos prestando nessa noite, O centro desse mandamento é a adoração. Diga, adoração. Então, o primeiro mandamento fala de adoração, meu relacionamento vertical com Deus, tá? Essa é a parte mais alta da cruz, ok? O segundo mandamento, qual é? Amar o próximo. Amar o próximo. Se o primeiro mandamento é o vertical, e a palavra central é adoração, o segundo mandamento é horizontal. Horizontal. E ele tem a ver, com o meu irmão. E a palavra central do segundo mandamento é serviço. Nós devemos servir uns aos outros. E assim, isso faz a cruz, que é o símbolo do cristianismo. Amar a Deus e servir as pessoas. Uma cruz bem bonita ficou, né, Zaqueu? Fiz as pazes com o Zaqueu hoje. Agora, quantos aqui têm aliança com Deus? Quantos têm aliança com Deus? Só quem tem aliança com Deus, levanta a mão. Se você não tem aliança com Deus, não levante, por favor. Diga assim: eu tenho uma aliança com Deus. O que eu vou falar hoje, gosto e poderia falar de aliança com Deus, mas o que eu quero falar hoje é sobre aliança entre os irmãos, aliança entre os irmãos, aliança entre as pessoas, aliança de membresia. Nós vivemos numa sociedade tendenciosa, organizada, para que o individualismo tome conta do coletivo. Por exemplo, nas nossas, me ajuda aqui, por favor, isso, põe essa cadeira para cá. Eu sou muito parecido com você. Deixa eu pôr aqui, isso. Eu sou muito parecido com você. Vamos imaginar, quando eu pego um ônibus, e quando eu chego, eu entro dentro do ônibus, às vezes é assim, tem 2 poltronas, uma do lado da outra, encosta aqui para ficar bem bonitinho, que nem ônibus, e uma sozinha. Eu sei que isso é raro, porque normalmente não é assim quando a gente entra no ônibus, ele já está cheio, Mas já aconteceu algumas vezes de entrar no ônibus e ter esta cena. Qual a poltrona que você escolhe sentar? Esta ao lado de uma pessoa desconhecida
ou a poltrona onde você pode ficar sozinho? Eu normalmente escolho ficar sozinho. Isto revela a tendência do individualismo das pessoas. Nós sabemos, de famílias em que os filhos passam boa parte do tempo que estão dentro de casa, isolados dentro do seu quarto, com o seu telefone celular, com o seu computador, com as suas coisas lá dentro do seu quarto. A sociedade, ela está sendo organizada para o individualismo. Essa influência social, ela tem vindo também para dentro da igreja. E é interessante, queridos, que mesmo vivendo no meio de uma multidão de pessoas, nós nos sentimos e vivemos como se fôssemos pessoas isoladas e sozinhas. Eu nasci na roça, você sabe, conhecíamos todos os vizinhos, e algumas pessoas mesmo morando na cidade, mas muitos anos atrás, você conhecia as pessoas que moravam na sua rua. Então, nós tínhamos o costume de cumprimentar as pessoas. Cada pessoa que a gente encontrava, a gente dizia, bom dia, boa tarde, boa noite. Mas o número não era tão grande de pessoas. Mas agora imagina você na rua 15, sexta-feira, 5 horas da tarde, cumprimentando cada pessoa que você encontra, como seria? Olá, boa tarde, boa noite, bom dia, como vai? Você está no meio de uma multidão de pessoas, mas você está isolado. Isso tem acontecido também na igreja. Nós estamos no meio de uma multidão de pessoas, mas nós agimos e vivemos como se fôssemos indivíduos, acontecendo na família e acontecendo também na igreja. E eu quero hoje falar um pouco com vocês, o que nós pretendemos com esta aliança de membresia. Pelo fato de nós não conhecermos todas as pessoas e vivermos no meio de tanta gente, então isso vai fazendo com que a gente fique cada vez mais isolado. Vamos logo ao texto de 1 Coríntios, capítulo de número 12, nós vamos ler do verso 12 em diante. 1 Coríntios, capítulo 12, verso de 12 em diante. Enquanto nós vamos pensando nesse texto, eu gostaria só de completar essa minha introdução desta palavra. Queridos, eu tenho na minha família, e eu sei que na sua, tem algumas coisas que nos caracterizam como família. Toda família que é família, ela tem algumas características. Uma delas é a seguinte: na minha casa, as pessoas têm hora para sair e têm hora para voltar. Na minha casa tem uma porta de entrada e uma porta de saída, e se o horário da nossa casa, que as meninas saem, que a Sinorá, que eu saio, ele é um horário quase todos nós conhecemos. Se eu ouvir um barulho 3 horas da manhã, e uma das meninas estiver saindo de casa nesse horário, eu vou querer saber aonde ela vai. Porque isso não é normal. O normal é ter horário para sair de casa. Família se preocupa com estas coisas. Nós temos horário para os membros da nossa família chegarem em casa. Se eles não chegarem neste horário previsto, o que acontece? Nós começamos a nos preocupar. Agora, quem não tem família, não tem ninguém que se preocupe com ele. Ele pode entrar e sair a hora que ele quiser. Quando somos, por exemplo, antes de casar, eu morava sozinho, num quartinho de pensão. Então, ninguém se preocupava comigo. A hora que eu chegasse estava muito bem, a hora que eu saísse estava muito bem. Mas quando temos família, não é assim. Quando temos família, nós temos preocupação uns com os outros. Antes de dormir, eu tenho o costume de olhar as portas da nossa casa, para garantir que elas estão fechadas, porque família é um lugar de proteção. Pessoas que cuidam
são pessoas que protegem. Então eu vou lá e confiro se as portas estão fechadas da minha casa. Quem faz isso na sua casa tem esse cuidado com a sua casa. Queridos, a família espiritual, que é a igreja, também precisa ter estes mesmos valores. É por isso que nós estamos trabalhando nessa campanha juntos do começo ao fim. Não é apenas uma questão de cumprir ou não cumprir horário, mas é dar aos irmãos este sentimento de valor e de família, né? Você é importante para este lugar, para esta casa. Queridos, eu tenho percebido que a maioria, ou uma grande parte das grandes igrejas hoje, elas estão deixando de ter porta de entrada e porta de... nem porta tem. As pessoas entram a hora que querem e elas saem também a hora que querem, porque não tem este cuidado e não tem esta proteção. Então o que nós queremos com a aliança de membresia é garantir a você, né, esse cuidado, essa proteção e esta vida de família. Nós fazemos parte, né, da grande família de seres humanos, de mais de 6 bilhões de pessoas, chamada de humanidade. Quem faz parte dessa família? Eu faço parte dessa família. Eu tenho, né, milhões e milhões de pessoas semelhantes a mim. Eu faço parte. Agora, no meio desses bilhões de pessoas, eu tenho a minha família. Diga minha família. Não, mas diga bonito. Se você gosta da sua família, diga minha família. Eu tenho a minha família, ela é uma parte desta grande multidão de pessoas. Quando eu contar 3, eu quero que você fale o último nome, o sobrenome da sua família. Diga bem alto, 1, 2, 3. É minha família tem nome, não é verdade? Eu faço parte desta família. Agora, a família espiritual também é assim. A igreja do Senhor Jesus, agora eu fico com um pouco de dificuldade, porque alguns líderes pegaram alguns nomes da Bíblia e complicaram para o meu lado, né? Porque a Bíblia fala da igreja universal do Senhor Jesus. Aí eu fico, quando eu falo igreja universal, é essa igreja de todos os filhos de Deus ao redor do mundo, né? Então, diga assim, eu sou da igreja de Jesus Cristo. Eu sou da igreja universal de Jesus Cristo, né? Então nós somos, aí eu quero fugir para não me caracterizar com a universal, então eu falo, gente, nós somos da igreja mundial. Também não dá certo, né? Porque aí já vai lá para o meu amigo do chapéu. Então eles pegaram alguns nomes que nos impedem a gente, né, de falar aquilo que a Bíblia diz, que é, né, a igreja mundial do Senhor Jesus. Então vamos para a mundial também. Eu sou da igreja mundial do Senhor Jesus. Ok, tá. Ninguém confundiu nada aí, né, irmãos? Então, essa ideia dessa grande família. Agora, dentro dessa grande família chamada igreja, tem a igreja local, que é a nossa família aqui, de perto. E eu comecei a observar e gostei tanto que a Juliana, nesses chamados desse ano, em alguns momentos ela, no informativo também, ela colocou assim, a família Shalom. E talvez alguns de vocês olharam e acharam meio engraçado isso. Diga assim, a família Shalom. Sabe, queridos, quando nós pensamos nessas coisas, nesses valores que eram tão normais, eles começaram a ficar um pouco estranhos. Porque o individualismo foi tomando conta das pessoas, e fazer parte de uma família natural, fazer parte de uma família espiritual, às vezes parece estranho, mas é sobre isso que nós vamos falar hoje, esta aliança entre os irmãos. Vamos lá, 1 Coríntios capítulo 12. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, repita, muitos membros. Agora olha para mim e faz assim com a mão, faz assim, muitos membros, muitos membros. Essa igreja, corpo de Cristo, ele tem muitos membros. A igreja
tem muitos membros. E nós vamos, logo em seguida, nós vamos estar trabalhando com a comparação do corpo humano. E aí eu estava hoje de manhã querendo saber um pouco, né, de quantos membros, quantos ossos tem um corpo humano. Você tem ideia? E me ajudaram hoje de manhã. Você tem ideia quantos ossos tem o corpo humano? Me diga quanto que é mais ou menos, filha. Gleise, quanto? 203, mas o Kleber parece que tem mais, né? De tão magro que ele é, parece que tem mais. 203, mas vamos lá, mais de 200 ossos, entenderam? É muito. Quantos dentes a gente tem? Quem sabe? 30 aí? 32. Alguns vão contar, vão achar 27, 26, 24, mas isso não é, mas é 32. Queridos, são muitos membros. Quantos fios de cabelo você tem? E é muito, uns nem tanto, né? Mas o Edson conta com facilidade, mas é muitos, ou seja, um corpo é formado por muitos membros, e a vontade de Deus que seja assim, né? Porque Deus quer que todos se salvem, que ninguém se perca. Então, a vontade de Deus é que tenha muitos membros. Não tem nenhum problema de ter muitos membros na igreja. Não, Deus quer que seja assim. Muitos membros, e todos os membros do corpo, embora muitos, formam um só corpo, assim também é Cristo. Próximo. Pois em um só Espírito fomos todos nós batizados em um só corpo, quer judeu, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um membro, mas muitos membros. Então o corpo de Cristo também tem muitos membros, ok? Próximo. Se o pé disser, porque eu não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixará de ser do corpo. E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixará de ser do corpo. Se o corpo todo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora, esse versículo é muito interessante. Repita e diga: mas agora, Deus colocou os membros do corpo, cada um deles, como Ele quis. Preste atenção nisso. Os membros do nosso corpo foram colocados por Deus no lugar que Ele quis. O pé está no lugar que Deus quis que o pé estivesse. Agora imagina se o pé falasse assim: olha, eu não gosto de estar sempre aqui embaixo, coisa mais triste para a gente, sempre aqui embaixo. Eu queria estar no lugar da orelha. Então imagina a orelha no lugar do pé. Tamanho do sapatinho como ia ser. Agora pensa, dá uma olhada para o irmão, imagina no lugar da orelha dele o pé. Imagina como seria esse irmão. Seria muito estranho. Mas a Bíblia diz que o pé está no lugar que ele... Olha para o seu pé e diga: ainda bem que você está no lugar que é para estar, pé. Você está no lugar que é para estar. Foi Deus que colocou o pé no lugar. No lugar. Cada membro foi colocado no lugar que Deus quis que ele estivesse. Queridos, olha para mim, deixa eu falar algo para você. A dificuldade é que no corpo de Cristo, a igreja, existem membros que não sabem o seu lugar, que não compreendem o seu lugar, que não, às vezes, não gostam de estar no lugar que eles deveriam estar. Nós temos que entender isso. Nós não podemos
Nós não podemos estar no lugar que nós queremos, na nossa vontade. Nós temos que estar no lugar que Deus quer que nós estejamos. A última palavra que eu preguei em Pelotas, antes de vir embora, morar em Curitiba em 83, foi essa: o centro da vontade de Deus é o melhor lugar do mundo. O centro da vontade de Deus é o melhor lugar do mundo. Você precisa entender qual é o lugar que Deus tem para você no corpo de Cristo. Eu estou nesta casa, eu estou neste lugar já por muitos anos, porque eu acredito que este é o lugar que Deus quer que eu esteja. Mas olha para mim, deixa eu te falar uma coisa. Você acha que nesses 27 anos que eu estou nesta casa, eu já não tive vontade de ir embora? Eu tive. Eu sou como qualquer pessoa. Quando as coisas ficam desconfortáveis, o que a gente quer? A gente quer sair daquele lugar. Talvez eu estou falando hoje à noite para pessoas que quando eram jovens, você casou para fugir da sua casa, porque lá era bronca ruim. Casou e ficou pior. Eu já vi histórias demais assim, de pessoas que estava ruim em casa, mas quando saíram de casa, eles fizeram a mesma coisa que seus pais, repetiram aquilo. Nós temos que saber o lugar que Deus quer. Nós não podemos andar e dirigir a nossa vida pela nossa vontade, porque se a gente fosse dirigir nossa vida por nossa vontade, a coisa ficaria difícil para nós. Por exemplo, eu falei hoje de manhã, eu já tive vontade, hoje de manhã eu tive essa vontade, eu estava sentado aqui, e aí eu chamei o Lourenço para apresentar os negócios, eu falei: Lourenço, tudo certo? Ele falou: mais ou menos. Eu tive vontade de esganar ele, mas eu não esganei. Tem vontade que tem que passar. Quantos de vocês já tiveram vontade de me esganar? Só o Zaqueu levantou a mão, eu vi. Gente, às vezes a gente não é muito sincero. Às vezes a gente não é. Eu já tive vontade de esganar alguns de vocês. Não posso. Eu estou falando de esganar, não é matar, é só apertar o pescoço. Não é matar. Por favor, não entendo assim. Não é matar. Mas vontade de esganar eu já tive. Quem já teve vontade de esganar o irmão? Né? Agora é verdade. Quem já não teve vontade? Assim, você está andando na rua, aquele motoqueiro, você já teve vontade. Você teve vontade. Quem já teve vontade? Mas não pode fazer. Não pode. Quantas irmãs aqui já tiveram vontade de esganar o marido? A senhora não está aqui, por isso que eu estou perguntando. Quantos de vocês já tiveram vontade de esganar o marido? Mas não pode esganar o marido. Não pode. Entendeu? Ainda bem que a gente não se deixa levar por nossas vontades. O problema é que à medida em que nós vamos ficando individualista, nós começamos a ser regidos pela nossa vontade. Eu não sei direito dessa história, eu vi muito rápido hoje cedo, não acompanhei mais, mas parece que ontem à noite, uma pessoa em São Paulo, não sei exatamente da história como foi, eu vi muito rápido, mas um homem deu uma vontade de matar corintiano. Quem já teve vontade de matar corintiano, irmão? Vontade de matar, e esse homem teve a vontade de matar corintiano, ontem à noite em São Paulo, e ele pegou uma pistola, e ele foi no lugar onde tinha um grupo de corintianos, e ele mandou 8 ou 9 deitar no chão, e ele deu um tiro na nuca de cada um. Foi uma chacina que teve em São Paulo ontem. Isso é horrível, mas é alguém que decide andar pela sua vontade. Queridos, nós não podemos estar no lugar onde nós temos vontade, nós temos que estar no lugar aonde Deus quer que nós estejamos. Porque muitas famílias estão se destruindo,
Porque o marido dá vontade de ir embora de casa e ele vai embora. A mulher tem vontade de ir embora de casa, vai embora. Filho tem vontade de ir embora de casa, vai embora. Mas quando nós entendemos os princípios da palavra de Deus, nós não vamos andar pela nossa vontade. Deixa para mim, querido, o versículo, se você pode. A Bíblia diz, é Deus que nos colocou no corpo, cada um como Ele quis. Queridos, tem tanta gente andando de igreja em igreja, porque acontece alguma coisa difícil, a primeira tendência é irmos embora, é mudarmos, é sairmos. Mas nós não podemos fazer assim, né? Se nós somos família, nós precisamos, eu dei uma palavra esses dias a uma pessoa, talvez isso te ajude a compreender isso. Pessoas que não se deixam mudar, elas precisam mudar. Vou repetir, pessoas que não se deixam mudar, elas precisam mudar. Tem gente que não muda de problemas, elas mudam de pessoas. Uma família não muda de pessoas, muda de problemas. Diga assim, uma família não muda de pessoas, muda de problemas. Pensa nos últimos anos, quem são as pessoas que fazem parte da sua família? Pela graça de Deus, quantos têm a mesma cara, de manhã, de tarde, de noite? Está lá, mesma turma. Agora, quantos têm problemas diferentes na sua casa nos últimos 3 anos, que não tinha antes? Tem problemas diferentes agora. Mudaram os problemas, mas as pessoas continuam as mesmas. Isso é família. Isso é família. Queridos, quando nós começamos, alguns anos atrás na igreja, eu tinha um tipo de problema, eu vou falar qual. Eu queria ter gente na igreja que conversasse, porque quase não tinha. Então eu queria que viesse gente na igreja para conversar. Agora qual é o meu problema? Tem muita gente, então eu não quero que as pessoas conversem. Mudou o problema. Mas as pessoas devem continuar as mesmas. Se você quer saber se você está crescendo, perceba quais são as pessoas com as quais você convive há muito tempo. Muito tempo. Pessoas que crescem, elas vão mudar os problemas, mas elas vão continuar se relacionando com as mesmas pessoas. Muitos anos atrás, eu tinha um problema com a minha sogra. Ela queria que eu engordasse. Eu continuo tendo problema com a minha sogra. A sogra é a mesma, graças a Deus. Mas os problemas agora são diferentes. Então, quando nós nos relacionamos como família, vai mudar os problemas, mas as pessoas vão continuar as mesmas. É Deus que coloca as pessoas no lugar que Ele quer. Irmão, irmã querida, você precisa saber por que Deus te colocou neste lugar. Você não pode andar de um lado para o outro, porque esta é a moda. Pessoas querendo se colocarem no corpo de Cristo, aonde elas acham que devem ser colocadas. E tem crente que se sente ridículo, porque ele é um pé no lugar da orelha. Ele se sente estranho. Ele não acha o seu lugar no corpo de Cristo. Ele diz, eu estou aqui, mas eu não sei, eu estou estranho. Às vezes eu percebo pessoas estranhas, se sentindo estranhos, porque não acham o seu lugar, não compreende. Este é o lugar que Deus me colocou, é isso que eu estou fazendo neste lugar. Deus coloca cada membro no corpo, aonde Ele quis. Pessoas que entendem isso, elas servirão bem o reino de Deus,
e se servirão bem do reino de Deus. Mas tem pessoas que passam a vida toda insatisfeitas. Tem muita gente na igreja insatisfeito. E aí muda de igreja e continua insatisfeito. E muda de novo e continua insatisfeito. Porque não entende o lugar delas no corpo de Cristo. Você precisa entender o seu lugar no corpo de Cristo. Eu posso ter passado as crises que eu passei, mas uma coisa eu sei: essa é a minha família espiritual. E se você pode falar como eu, com alegria, diga: esta é a minha família espiritual. O ensaio foi bom, agora no 3 você diga bem forte. Só quem sabe. Se você não sabe a sua família, por favor, não fale. 1, 2, 3. Essa é a minha família espiritual. Dá um aplauso a Jesus. Essa é a minha família, é a sua. Tenha dificuldade ou não tenha, essa é a minha, a sua família. Queridos, a minha família natural é a minha família natural. Eu não tenho outra e não quero ter outra, é essa. Eu vi uma senhora ontem na cidade. Ela pesava, eu acho que mais ou menos, pelos meus cálculos, uns 140, 150 quilos. Aí eu fiquei olhando, eu pensei assim: se a Sinorá ficasse assim, Sinorá não está aqui, né? Se a Sinorá ficasse assim, eu iria querer trocar de família, sim ou não? Não. Não ia ser confortável nem um pouco, mas quando eu casei para ficar com essa família. Quantos entendem isso? Isso é importante para a nossa vida de família. Queridos, quando nós temos filhos, quando eles nascem, aquelas gracinhas, coisa mais linda, que a gente beija e fala: que coisa fofa. Depois cresce. Você não vai. Quem já teve aqui vontade de trocar de filho? Quem já teve vontade de... Não levanta a mão para não arrumar trauma para as crianças, não é verdade? Vontade de trocar, mas que dá vontade de trocar, dá. Mas você nunca viu, né, que no estacionamento troca de filho, né? Vem para cá, que não, a gente não troca de filho, porque a gente não troca de família. Nós não trocamos de família. Quem já teve vontade de trocar de irmão? Agora pode levantar a mão, minha vontade de trocar de irmão. Se eu pudesse trocar de irmão, eu trocaria. Mas a gente não troca de irmão, não existe. A gente não troca. A gente não troca. Por que não trocamos? Porque nós somos família. Gente, tem uma coisa que eu acho muito interessante. Isso tinha que ser da igreja. Você sabia que mais de 95% das pessoas que escolhem um time de futebol para trocar, elas nunca trocam de time? Por pior que seja. Por mais difícil que seja a situação do time, eles não trocam de time. Ele vai para a terceira. Eu conheço um lá em Recife. Eles são muito fanáticos lá. E o time do Santa Cruz, lá de Recife, ele foi parar na 5ª divisão. Eu acho que nem tem 5ª, eu acho. Mas ele foi parar na 5ª divisão. Ele tinha um jogo, eu estava na nossa igreja lá em Recife, um jogo da 5ª divisão, com um time que eu não sei nem o nome. Foram 30 mil pessoas no estádio ver aquele jogo. E eles choravam pelo Santa Cruz. Vai, Santa, vai. Não foi. Mas as pessoas entendem este valor. Agora, como igreja, nós entendemos este valor, irmãos? Nós temos perdido tanto disso. Né? Cada um colocado como Deus quis no corpo. Você precisa entender e achar o seu lugar no corpo. Vamos para o próximo.
19. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, porém, há muitos membros, mas um só corpo. E o olho não pode dizer, eu não preciso de ti. Nem a cabeça aos pés, eu não preciso de ti. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários. Diga assim, necessários. Olha para o seu mindinho. Olha para o seu mindinho e fala assim, você é necessário. Diga para ele, às vezes eu quase esqueço que você existe, mas você é necessário. Queridos, olhe para mim um instante, quantas vezes nós nos sentimos desnecessários no corpo de Cristo? Eu não faço falta, eles não sabem o meu nome, se eu não chegar no horário não faço falta nenhuma. Eu não tenho valor, eu não sou importante, eu sou apenas mais um. A Bíblia diz que o menor de todos, ele é necessário, o menor. Queridos, se nós entendemos este valor, quantas pessoas hoje à noite já teve momentos na sua vida, seja lá na adolescência, que você achou que você era desnecessário para a sua casa? Quem já passou por esta crise de identidade, achando que você não era importante na sua casa? Mas todos nós, se temos família, nós temos valor. Se você não voltar para a sua casa, vai haver correria na cidade por causa de você. Se eu não voltar para casa hoje à noite, se eu não voltasse para casa, se quando as meninas chegarem em casa não me achar, se quando a senhora chegar de madrugada não me achar, ela vai dormir. Não vai dormir não. Ela vai... Quantos de vocês não dormiriam essa noite se um membro da sua casa não chegar em casa hoje à noite? Você não dormiria. Mesmo que essa pessoa esteja desempregada por 5 anos, você não dormiria. Mesmo que seja um filho que dê muito trabalho, você não dormiria, porque ele é membro da família. Queridos, a igreja precisa entender este valor. A igreja precisa sentir o valor das pessoas. Você tem que saber que eu não estou querendo que você chegue às 6 horas para o culto, porque é uma ditadura na igreja. Eu quero que você entenda que o meu desejo é que você esteja junto do começo para apresentar o melhor culto a Deus. Ninguém tem a sua voz, ninguém tem o seu louvor, é só você. E se você não apresentar esse louvor a Deus, o mindinho vai ficar faltando. É por isso que você precisa estar aqui. O menor é muito importante. Não importa, o valor que alguém possa dar. Mas, queridos, a igreja tem que ser uma família. Nós precisamos, sentir e compreender o valor de cada pessoa. Não é porque alguém diz, pastor, a igreja é grande, ninguém sente a minha falta, o seu corpo tem mais de 200 ossos, mas corta metade de um dedo para você ver que falta que vai fazer. Cada membro é muito importante. Sabe o que nós queremos com a aliança de membresia? É reconhecer cada membro. Diga, cada membro. Cada membro. Vai ter uma coisa que você vai fazer nessa reunião da aliança de membresia comigo, que é muito interessante. Só você poderá fazer isso. Nenhuma pessoa poderá fazer o que você vai fazer nesta reunião da aliança de membresia. Não, só você. Se você não fizer, não teremos, então, o corpo completo. Vai ficar faltando uma parte. Cada pessoa é importante. Mas na massificação do ser humano, cada vez mais nós vamos perdendo. Quanto mais individualista ficamos, menos valor nós temos. Mas quanto mais nós entendemos a visão de comunidade, de sermos família, mais valor nós vamos ter.
Queridos, os pastores não foram lá na porta hoje de manhã e hoje às 6 horas para constranger você. Entenda isso, por favor. São homens sérios que não fariam esse tipo de coisa. Eles foram lá, para procurar ajudar você a entender o valor que você tem. Uma vez que nós vamos ensinar nesses dias, da importância do valor, do compromisso. Daqui mais 2 semanas, os pastores vão estar lá, porque nós vamos entender que só vai chegar atrasado quem realmente tem uma necessidade. Então o pastor vai fazer uma pergunta para você, sem ser domingo que vem, no outro domingo. A pergunta que eu faço na minha casa, quando as meninas, ou quando a Sinorá, ou quando eu chego fora do horário. Qual é a pergunta? Aconteceu alguma coisa? O que aconteceu? Daqui 2 domingos, sem ser domingo que vem, os pastores vão estar lá para fazer essa pergunta para você. Irmão, aconteceu alguma coisa? E aí você vai falar, aconteceu. Domingo passado, eu estava lá recebendo as pessoas, e no final do culto, veio o irmão falar comigo, muito triste. E ele disse assim, pastor, estou triste com você hoje, eu estou triste na igreja hoje. Eu falei, irmão, o que aconteceu? Ele disse, faz 9 anos que eu sou desta casa. E ele disse, pastor, eu sou uma das pessoas mais zelosas para cumprir o horário. E hoje, pela 2ª vez em 9 anos, eu saí de casa. E tinha uma maratona, da prefeitura lá no meu bairro. E eles fecharam um monte de ruas. Eu tive que alterar o caminho. E por conta disso eu cheguei atrasado. Logo nesse dia que você deu esse discurso comprido sobre isso. Eu falei, irmão, esse discurso não era para você. Esse discurso não era para você. E não haverá nenhum problema as pessoas dizerem para os nossos pastores, olha, furou o pneu do carro, por isso eu estou chegando atrasado. Se você trabalha numa boa empresa, e você pegou um congestionamento muito sério, precisou chegar atrasado, então, seu chefe vai perguntar, antes de qualquer coisa, o que aconteceu? E você vai falar a razão. E se você é uma pessoa de crédito, ele vai entender. Agora, se você é uma pessoa que costuma chegar atrasado, então talvez isso não vai resolver. Mas se você é uma pessoa que fala a verdade, uma pessoa como nós somos e queremos ser de caráter, então você pode chegar atrasado por uma necessidade que ficará tudo bem. Queridos, vamos para o próximo, por favor. Os membros do corpo que reputamos serem menos honrados, a este revestimos com muito mais honra. E os que em nós não são decorosos têm mais decoro. Ao passo que os decorosos não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela. Para que não haja divisão no corpo, mas que os membros tenham igual cuidado uns dos outros. Algumas pessoas hoje estão desenvolvendo uma teologia totalmente antibíblica. Eles dizem assim: eu posso servir a Deus na minha casa. Eu não preciso reunir para servir a Deus. Porém, isso não é bíblico. Porque a Bíblia diz, se alguém fala que ama a Deus, mas não tem comunhão com o seu irmão, está falando mentira. A igreja, o cristianismo, a família de Deus, é uma família de relacionamentos. Não existe família se não tiver relacionamento. Não existe igreja se não tiver relacionamento. Por isso os membros precisam cuidar uns dos outros. Tem que haver essa interação, tem que haver este cuidado, tem que haver esta unidade. Queridos,
Cada um de nós luta pelo bem-estar da nossa família. Cada membro da família, ele vai dar a sua contribuição para que a família seja abençoada. Em Filipenses 1:27, a Bíblia diz que o coração, dos cristãos na igreja primitiva era uma só alma, e eles todos estavam lutando juntos pela fé evangélica. Meu irmão, eu e você, nós é que temos a responsabilidade de cuidarmos desta casa. Você tem responsabilidade junto comigo de cuidar do culto de adoração a Deus. Você é membro da família de Deus. O culto é para os membros da família de Deus. O culto não é para o pastor, o culto não é para o ministério de louvor, o culto é para cada membro da família de Deus. Queridos, é por isso que nós estamos ensinando isto. Nós precisamos compreender, nós somos uma família, e se um membro da família sofre, então todos os membros devem sofrer com ele. Agora, se nós não entendermos esse princípio de família, nós vamos viver cada um individualmente. Isso nunca é reino de Deus. Não existe um céu para uma pessoa. O céu é um lugar para a família de Deus. A igreja é um lugar para os filhos de Deus. Você faz parte dessa família. Talvez você nunca pensou assim. O culto a Deus é uma responsabilidade sua, tanto quanto minha. O culto a Deus não se faz com um homem sozinho. Se faz com todos os membros do corpo de Cristo. É uma responsabilidade minha e sua. Nós precisamos compreender. Eu tenho compromisso com o corpo de Cristo. Eu faço parte desta